Fala pessoal, Marcelo Ortiz por aqui e vamos para mais um vídeo da série Nutanix. Nessa semana eu fiz uma mentoria para alguns alunos sobre Nutanix, a gente já está na segunda ou na terceira aula, de configuração e administração de um ambiente Nutanix, e teve uma aula muito bacana sobre network, como é que nós fazemos a configuração de network no cluster Nutanix. E é isso que esse vídeo vai mostrar para vocês, alguns conceitos básicos, e também vamos criar um switch virtual no nosso cluster Nutanix. Então vamos lá ver como é que isso funciona. Mas antes de conversarmos sobre os conceitos de network aqui no Nutanix, eu queria mostrar para vocês o meu curso. Eu tenho um curso na Udemy de Nutanix, então vou passar rapidão aqui para vocês verem o que é esse curso, que é esse curso aqui, Nutanix curso completo de Hypervisor e Hiperconvergência, também um curso que vai te ensinar a fazer a instalação, a configuração e a administração de um ambiente Nutanix hiperconvergente. Já temos mais de 200 alunos e mantemos aí a nossa taxa de classificação em 4.9 estrelas, é a maior quando diz respeito de cluster de cursos da Nutanix aqui na Udemy. E o que nós temos de conteúdo? Tem um conteúdo bastante vasto, são mais de 8 horas de curso, que vai desde a introdução para a gente entender um pouquinho melhor o que é um sistema distribuído, o que é hiperconvergência. Nós instalamos um laboratório com um cluster de 3 nodos ou de um single node, fazemos as configurações de rede, que é o que a gente vai conversar um pouquinho hoje, um serviço de imagem, o que significa isso, como fazer a configuração, storage, Prism Central, diversas operações, instalação, configuração de máquinas virtuais, como que a gente consegue fazer análise de performance e saúde do cluster, Lifecycle Manager, que é manter o software da Nutanix e o firmware sempre atualizado, e as últimas sessões aqui de como desligar de forma correta o seu cluster. É isso. Então, se você estiver interessado, vai lá na descrição do vídeo, vai ter o link para o curso, vê lá se esse curso não pode te ajudar aí a desenvolver o seu conhecimento de Nutanix. Bora voltar para o nosso conteúdo. Então vamos lá, vamos entender alguns conceitos primeiros de rede do Nutanix, de um cluster hiperconvergente, e depois vamos fazer a configuração de um switch virtual. Eu vou abrir aqui minha lousa branca, porque eu vou desenhar e explicar alguns conceitos que são conceitos importantes para a gente entender como é que funciona a rede aqui dentro do cluster. Antes de entender os conceitos lá no quadro branco, que eu vou fazer alguns desenhos para explicar os conceitos, vamos ver aqui como é que está a seção de Network. Então, eu vim aqui em Home, Network. Sempre que você pensa em configurar Virtual Switch, você vai usar o Prism Element, que é onde eu estou conectado aqui no meu cluster, tá? O Prism Central, você consegue fazer uma ou outra configuração de rede, mas a grande maioria das configurações de rede, como por exemplo, criar um novo Virtual Switch, você sempre vai usar o Prism Element. Essa funcionalidade de criação de um switch virtual novo não está disponível no Prism Central. Então, pensou em configuração de rede, pensou em Prism Element. Esse já é a dica número 1. Vou entrar aqui no nosso host, então a gente já consegue ver que o nosso cluster é um single node, mas todos os conceitos que eu falar aqui também se aplica para cluster com mais de um nó. Vou clicar aqui para ver como é que está a configuração de rede do Virtual Switch do nosso cluster. E é essa figurinha aqui que eu quero explicar para vocês, né? Ela tem um monte de elementos aqui, que são os elementos básicos de rede que nós precisamos entender para entender como é que funciona a rede aqui dentro de uma solução hiperconvergente da Nutanix. Então eu copiei essa figura aqui para o nosso quadro branco, está aqui a figura, e em cima dela a gente vai começar a fazer alguns desenhos aqui para explicar alguns conceitos. Então vamos começar aqui. A gente vai falar sobre conceitos de network no Nutanix. Beleza. Então imagina que tu tem aqui essa caixona que é o Hypervisor. Então aqui a gente tem o AHV. Dentro do AHV, quando a gente está pensando em rede, nós temos uma solução chamada OVS, que é o Open Virtual Switch, que é uma solução de código aberto que providencia todas as questões de rede virtual dentro de uma solução de virtualização. Então aqui é rede virtual. E dentro do OVS é que nós vamos configurar os nossos switches virtuais. Então veja que aqui já estão os nossos switches virtuais, esses caras aqui. Então isso aqui está tudo dentro do OVS.
Quando a gente cria um cluster no Nutanix, ele já vai criar com cada nó, vai ter essa bridge nativa aqui. Essa bridge nativa, que é o VirbBR0, é o responsável pelo tráfego aqui da CVM com o storage. Então é por aqui que passa todas as informações de input e output. Então passa por aqui. E a outra bridge que ele cria é a VS0, que aqui nós podemos, por exemplo, ter outras VMs, a gente pode criar uma máquina virtual 1, uma máquina virtual 2 e fazer a configuração para que elas se comuniquem com a rede através do VS0. Porém, o VS0 ele também faz a comunicação das CVMs com as demais CVMs. Então, se a gente tiver, aqui é o nodo 1, se a gente tiver o nodo 2, também vai ter uma CVM e a comunicação entre elas vai ser sempre pelo VS0, pela bridge 0. É por aqui que vai passar todo o tráfego de gerenciamento do cluster entre as CVMs. Então, é aqui dentro do OVS é que nós temos a nossa bridge nativa, a VirbBR0, vai ter o Virtual Switch 0, por exemplo, se a gente criar um novo switch, que a gente vai fazer isso, vai ter o Virtual Switch 1 e por aí vai, cada um no seu nodo, né? Então, ele cria as bridges no seu nó e os switches virtuais em cada um dos nós. Então, você faz a configuração lá no Prism Element, ele vai fazer essa configuração ser replicada em todos os nós. Então, todos os nós vão ter a VirbBR0, o VS0, se a gente configurar o Virtual Switch 1, também vai ter o Virtual Switch 1 e por aí vai. E como é que nossos virtuais switches conversam com a rede, né? Então, a gente tem aqui essa camada aqui embaixo, ó, que é as NICs, é as Network Interface. É aqui que está, por exemplo, conectado no seu switch aí da sua rede. É aqui essas redes, essas placas de redes físicas que vai estar conectado na sua rede. E o Virtual Switch fala com as placas de rede física através do bound. Então, todos os Virtual Switch sempre vai ter um bound aqui para fazer a comunicação com as suas NICs de rede. Então, aqui, por exemplo, a gente já consegue ver uma primeira boa prática, que é sempre ter um bound com duas placas de rede, no mínimo, para você ter ali uma possibilidade de, caso essa placa de rede aqui falhe, nessa aqui, na verdade, né, que está ativa, ó, ela não está tratejada. Caso essa placa de rede falhe, essa aqui assume o tráfego. Nós temos algumas maneiras de fazer a configuração do bound. A maneira 1 é Active Backup, que é a forma aí que está nessa figura. Então, esse link aqui está ativo e esse link está no modo backup. Caso esse link falhe, ou a placa de rede, ou a porta aqui do switch, enfim, se alguma coisa acontece entre essas comunicações aqui, automaticamente ele vai jogar o tráfego para essa outra placa de rede aqui. Por isso que é Active Backup. O segundo modo é Active por MAC, ou seja, o que ele faz? Ele deixa as duas NICs ativas, faz um cálculo do MAC de cada uma das VMs e, por exemplo, a VM1 vai trafegar por aqui, a VM2 por aqui, a VM3 por aqui, a VM4 por aqui. Então, ele tenta balancear o tráfego das VMs entre os dois links ativos. E o modo 3 é o Active, que nós conhecemos como LACP. Então, nesse caso, o que acontece? Aqui no switch de rede, nós temos que configurar o LACP, nesse switch de rede, e ele vai fazer uma agregação desses dois links aqui. Então, é a melhor forma, a forma mais comum que nós encontramos aqui de configuração de rede em cluster Nutanix é LACP. Ele agrega esses dois links e o tráfego vai passar aqui nesse túnel agregado entre esses dois links. A Nutanix sempre recomenda para a gente trabalhar com 1 ou com 3. Na verdade, ele recomenda a gente trabalhar com 3, se não for possível com 1, e o 2 só em último caso, porque isso traz um processamento para o seu nó, né? Porque ele tem que fazer uns cálculos de MAC para trafegar de forma correta o tráfego das VMs aqui, e também tem umas dificuldades, um esforço maior quando, por exemplo, a gente perde um link, ele vai ter que refazer os cálculos, e nesse momento não é em real time que é feito todo esse chaveamento de tráfego. Então, a Nutanix não recomenda utilizar esse modo aqui. Existe ali, mas ela não recomenda. É no modo 3, Active via LACP ou Active Backup. E o último conceito que eu queria mostrar para vocês é esse aqui, ó. Toda vez que a gente tem uma conexão da máquina virtual com os nossos switches virtuais, isso é feito através de portas.
A CVM conecta por uma porta interna, eles chamam internal port, e as VMs conectam por TAP, então tem um TAP aqui, ou subnet, que você vai configurar aqui dentro do seu switch virtual. Então você vai configurar, por exemplo, um subnet aqui, que é a VLAN 10, uma subnet aqui, que é a VLAN 20, e vai fazer os NICs de rede aqui das suas VMs, vai configurar suas VMs para se comunicar, para se conectar através dessas subnets. E é isso que significa esse desenho. Agora vamos ver na prática. O que a gente vai fazer? Tá vendo que a gente tem aqui duas placas de rede sobrando no nosso nó? Então a gente vai criar aqui um Virtual Switch 1 para ficar ainda melhor nas nossas boas práticas. Por quê? Normalmente a gente deixa o Virtual Switch 0 para o tráfego de rede, de management do seu cluster, ali que vai passar o management do Prism Central, das CVMs, e a VS1 para o tráfego das VMs. Então, é aqui na VS1 que a gente vai fazer as configurações, utilizando essas duas NICs que estão sobrando, que nós vamos conectar as nossas VMs do nosso cluster. Bora lá então ver como é que isso funciona na prática? E vocês vão ver na prática que é muito simples fazer essa configuração. Dos pontos fortes que eu acho aqui no Nutanix é tirar muita complexidade de como fazer a configuração do cluster. Tu pode fazer a configuração via Prism Element, que é a tela gráfica, a gente vai fazer isso agora. Também consegue fazer a configuração via linha de comando, mas é sempre muito fácil. Vamos voltar então para o Prism Element e fazer a criação do Virtual Switch 1. Então voltei aqui no nosso Prism Element, vou fechar essa janelinha. Para fazer as configurações de rede, a gente vem aqui no menu e escolhe Settings. É aqui que tem as configurações de rede nessa opção aqui, ó, Network Configuration. A gente vai ver que nós temos aqui na seção de Virtual Switch apenas o Virtual Switch 0. Então, primeiro passo, vamos criar um Virtual Switch 1. Aliás, vamos dar uma olhadinha na configuração aqui no Virtual Switch 0. Então, eu cliquei ali no lapisinho, ele mostra pra gente, ó, aqui, ó, o Switch Virtual Default, com o nome VS0, tem o tamanho dos pacotes aqui, ele fala que está no modo Active Backup. Lembra que eu expliquei para vocês que tem alguns modos? Ó? Então, ele está no Active Backup e está utilizando duas portas de rede de 4 que nós temos aqui no nosso nó. Vou dar um Cancel e vamos criar aqui um nosso VS1. Então, para isso, vou clicar em Create VS. Para seguir o padrão, vou dar o nome de VS1. A descrição eu vou colocar tráfego de VMs. Vou deixar com tamanho de pacote default, 1500 bytes, e vou dar Next. Eu vou deixar o Bound Active Backup, até porque eu não tenho como configurar a LCP aqui no meu laboratório, então deixo Active Backup. E aqui eu vou escolher, nessa seção aqui, Hosts, quais são as interfaces de rede que eu vou usar. Então vai ser ETH2 e a ETH3. E aqui nós temos uma outra boa prática, que é sempre manter no mínimo duas NICs de rede na sua bound. Não vai criar bound com uma NIC de rede só. Sempre no mínimo duas NICs de rede. Muito fácil. É isso que eu tenho que fazer para criar um Virtual Switch. Vou clicar aqui no botão Create. E ele vai começar a operação em segundo plano aqui nas tarefas de criação do nosso Virtual Switch. Aliás, foi rapidinho, ó. Já criou o nosso Virtual Switch 1. Então agora nós temos o Virtual Switch 0, o Virtual Switch 1, o Virtual Switch 0 é a bridge 0, o Virtual Switch 1 é a bridge 1, ambos trafegando com pacotes de 1500 bytes e com um bound do tipo Active Backup. E notem uma coisa aqui, o Virtual Switch 0 não é possível remover. O Nutanix não deixa remover, ele precisa disso para fazer o tráfego ali, como eu expliquei, de management. O que nós podemos fazer agora? Criar uma subnet. Então, eu posso criar uma subnet, que são as portinhas lógicas onde a nossa VMNIC, né, da nossa máquina virtual, vai se conectar no switch virtual. Então, vou criar aqui uma subnet chamada, sei lá, VM Traffic. No vSwitch 1, né, o vSwitch 0 a gente vai deixar lá para Management. E eu não quero definir nenhuma VLAN. Quando você não quer definir nenhum tipo de VLAN, você digita 0 aqui, que ele não vai taguear nada. É como se a sua rede não tivesse tag de VLAN. Caso você tenha alguma VLAN, por exemplo, sei lá, eu tenho a VLAN 10, aí você coloca o ID da sua VLAN aqui. No meu caso, eu não tenho nenhuma VLAN aqui na rede do meu laboratório, então eu quero deixar sem tag de VLAN. Então eu vou clicar aqui, vou deixar com um número 0 e clico em Save.
Pronto, eu já tenho aqui uma subnet pronta para quando a gente for criar uma máquina virtual, a gente conseguir criar uma máquina virtual para se comunicar com a rede através dessa subnet. Então, voltando aqui no nosso desenho, imagina que a gente cria uma máquina virtual, vou colocar aqui no cantinho, ó. A gente cria uma máquina virtual VM1, ela vai conectar na subnet que a gente acabou de construir, que é VM-Traffic, que vai estar no vSwitch 1, que vai trafegar pela Bound Active Backup da Ethernet 2, que a gente escolheu, e a 3. E aqui está a rede, a network mesmo, de fato, fisicamente. É isso que a gente consegue fazer a partir dessa configuração. Então, se eu fosse criar uma VM, vamos lá, criar uma VM. Vou aqui em Create VM, vou colocar uma VM, exemplo. Vou deixar com uma vCPU, 4 core, 4 GB de memória. Não vou mexer nada aqui nos discos, só para a gente vir aqui no Network Adapters. Ó. É aqui que a gente vai escolher qual é a subnet da nossa NIC. Como eu só tenho uma que a gente acabou de criar, ela vai criar então a NIC aqui na subnet, utilizando o subnet name VM-Traffic. Vou dar um add e pronto. Quando eu criar a minha máquina virtual, vai trafegar o tráfego de rede através da subnet VM-Traffic do Virtual Switch 1. É assim que a gente faz as configurações nas nossas máquinas virtuais. E voltando aqui para a nossa seção de Network, se eu clicar aqui dentro do host agora, eu já vou ver ó, que a gente tem o vSwitch 0, se comunicando com a rede através dessas duas NICs, e o vSwitch 1 que a gente acabou de criar, configurar ele. Então ele está no bound com essas duas NICs aqui, no modo Active Backup, na Bridge 1, trafegando pacotes desse tamanho 1500 bytes. Esse desenho às vezes demora um pouquinho para atualizar, então se você cria o seu Virtual Switch e logo em seguida vai tentar ver se o desenho já atualizou, ele demora um pouquinho, demora uns 10 minutinhos para atualizar aqui o que você já fez de configuração, tá? Então, cuidado com isso. A gente consegue ver que a CVM está trafegando por aqui, ó, pelo VS0, tráfego de gestão com as outras CVMs, e utilizando aqui a Bridge Native Linux para o tráfego de storage. E é isso que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo. Espero que ajude em alguma coisa. É super simples, é super tranquilo de fazer as configurações de rede aqui do Nutanix. E em breve eu trago mais assuntos aqui sobre essa tecnologia. Então, até o próximo vídeo.